Olá, meu querido, minha querida, tudo bem com você? Aqui sou eu mais uma vez, pastor Herman Temer, para que hoje possamos fazer mais uma leitura. Isso mesmo, hoje o quarto dia da nossa jornada de leitura da Palavra de Deus, onde iremos juntinhos em um ano ler toda a Escritura. Espero que você esteja gostando desta leitura que estamos fazendo, que esteja acrescentando a você conhecimento e te ajudando aí nesse grande propósito que é conhecer as Escrituras, conhecer a Palavra de Deus. Como disse, essa nossa leitura será em ordem cronológica. Então hoje, ao invés de darmos continuidade lendo o livro de Gênesis, nós leremos agora o livro de Jó, isso mesmo. Porque nós lemos no vídeo passado até Gênesis capítulo 11. No capítulo 12 começa a história de Abraão. E a história de Jó, cronologicamente falando, é antes da história de Abraão. Mas não esqueça, se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva neste canal para que você me ajude a levar a palavra de Deus a ainda mais pessoas. E também, se você está chegando agora nessa jornada e ainda não assistiu os vídeos anteriores, é importante que você acesse o card e assista toda a playlist desde o primeiro vídeo, e assim em um ano você vai ler conosco toda a Escritura, toda a Palavra de Deus. Vamos então à leitura? Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos e 500 juntas de bois e 500 jumentas. E era também muitíssima a gente a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Iam os seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um, no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde, ou sem motivo? Porventura não o cercaste tu de bens a ele, e a sua casa, e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentado na terra. Mas estende a tua mão, e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito. Que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. E eis que deram sobre eles os sabeus, e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada,
eu somente escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Detalhe que à vista deste jovem que trouxe a notícia, disse: fogo de Deus caiu do céu. Mas nós sabemos que quem estava tomando as coisas de Jó não era Deus, e sim Satanás, com a permissão de Deus, para trazer uma lição, não para Jó, mas para nós nos nossos dias hoje, ao lermos, ou até mesmo para provar a Jó a sua própria fidelidade, ou mais ainda, para provar a Satanás que Jó o temia por amor, o adorava por amor e não por interesse, que não era Jó um interesseiro. Mas enfim, seja qual fosse a lição ou o aprendizado que Deus quisesse passar através desta história, com certeza muito podemos aprender. Mas voltemos aqui à leitura. Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos, e os tomaram, e os moços feriram a fio de espada, e só eu escapei para trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para trazer a nova. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. E vindo outro dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó, de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe disse: como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram a cada um do seu lugar. Elifaz, o temanita, e Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, e concertaram juntamente virem condoer-se dele e consolá-lo. E levantando de longe os olhos, e não o conhecendo,
levantaram a voz e choraram, e rasgando cada um seu manto, sobre a cabeça lançaram pó ao ar. E se assentaram junto com ele na terra, 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Depois disto, abriu Jó a boca e amaldiçoou os seus dias. E Jó falando disse: pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Contaminem-nos as trevas e a sombra da morte, habitem sobre ele nuvens, negros vapores do dia o espantem. A escuridão tome aquela noite, e não se goze entre os dias do ano, e não entre no número dos meses. Ah, que solitária seja aquela noite, e suave música não entre nela. Amaldiçoem-na aqueles que amaldiçoam um dia, que estão prontos para fazer correr o seu pranto. Escureçam-se as estrelas do seu crepúsculo, que espere a luz e não venha, que não veja as pestanas dos olhos da alva, porquanto não fechou as portas do ventre, nem escondeu dos meus olhos a canseira. Porque não morri eu desde a madre, e saindo do ventre não expirei. Porque me receberam os joelhos, e porque os peitos para que mamasse? Porque já agora jazeria e repousaria, dormiria, e então haveria repouso para mim. Com os reis e conselheiros da terra, que para si edificavam casas nos lugares assolados, ou com os príncipes que tinham ouro, que enchiam as suas casas de prata, ou como aborto oculto, não existiria, como as crianças que nunca viram a luz. Ali os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente repousam, e não ouvem a voz do exator. Ali está o pequeno e o grande, e o servo fica livre do seu senhor. Porque se dá luz ao miserável, e vida aos amargurados de ânimo, que esperam a morte e ela não vem, e que cavam em procura dela mais do que de tesouros ocultos, que de alegria saltam e exultam achando a sepultura. Porque se dá luz ao homem, cujo caminho é oculto, e a quem Deus o encobriu. Porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Porque o que eu temia me veio, e o que eu receava me aconteceu. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Então respondeu Elifaz, o temita, e disse: se intentarmos falar-te, enfadar-te-ás? Mas quem poderá conter as palavras? Eis que ensinaste a muitos e esforçaste as mãos fracas. As tuas palavras levantaram os que tropeçavam, e os joelhos desfalecentes fortificaste. Mas agora a ti te vem, e te enfadas, e tocando-te a ti te perturbas. Porventura, não era o teu temor de Deus a tua confiança, e a tua esperança, e a sinceridade dos teus caminhos? Lembra-te agora qual é o inocente que jamais pereceu, e onde foram os sinceros destruídos. Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam mal cegam isto mesmo.
com o hábito de Deus perecem, e com o assopro da sua ira se consomem. O bramido do leão e a voz do leão feroz e os dentes dos leãozinhos se quebrantam. Perece o leão velho, porque não há presa, e os filhos da leoa andam dispersos. Uma palavra se me disse em segredo, e os meus ouvidos perceberam o sussurro dela. Entre pensamentos de visões da noite, quando cai sobre os homens o sono profundo. Sobreveio-me o espanto e o temor, e todos os meus ossos estremeceram. Então, um espírito passou por diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos da minha carne. Parou ele, mas não conhecia sua feição. Um vulto estava diante dos meus olhos, e calando-me, ouvi uma voz que dizia: seria porventura o homem mais justo do que Deus? Seria porventura o varão mais puro do que o seu Criador? Eis que nos seus servos não confia, e nos seus anjos encontra loucura. Quanto mais naquele que habitam em casas de lodo, cujo fundamento está no pó, e são machucados como a traça. Desde manhã até a tarde são despedaçados, e eternamente perecem, sem que disso se faça caso. Porventura não passa com ele a sua excelência? Morrem, mas sem sabedoria. Chama agora. Há alguém que te responda? E para qual dos santos te virarás? Porque a ira destrói o louco, e o zelo mata o tolo. Bem vi eu o louco lançar raízes, mas logo amaldiçoei a sua habitação. Seus filhos estão longe da salvação, e são despedaçados as portas, e não há quem os livre. A sua mercê a devora o faminto, que até dentre os espinhos atira, e o salteador traga a sua fazenda. Porque do pó não procede a aflição, nem da terra brota o trabalho. Mas o homem nasce para o trabalho, como as faíscas das brasas se levantam para voar. Mas quanto a mim, eu buscaria a Deus, e a Ele dirigiria a minha fala. Ele faz coisas tão grandiosas que se não podem esquadrinhar, e tantas maravilhas que se não pode contar. Ele dá chuva sobre a terra e envia água sobre os campos, para pôr os abatidos num lugar alto e para que os enlutados se exaltem na salvação. Ele aniquila as imaginações dos astutos, para que as suas mãos não possam levar coisa alguma a efeito. Ele apanha os sábios na sua própria astúcia, e o conselho dos perversos se precipita. Eles de dia encontram as trevas, e ao meio-dia andam como de noite, às apalpadelas. Mas ao necessitado livra da espada da sua boca, e da morte do forte. Assim, a esperança para o pobre, e a iniquidade tapa a sua própria boca. Eis que bem-aventurado é o homem, a quem Deus castiga. Não desprezes, pois, o castigo do Todo-Poderoso, porque ele faz a chaga e ele mesmo a liga. Ele fere e as suas mãos curam. Em 6 angústias te livrará, e na 7ª o mal não te tocará. Na fome te livrará da morte, e na guerra da violência da espada. Do açoite da língua estarás abrigado, e não temerás a assolação quando vier. Da assolação e da fome te rirás, e os animais da terra não temerás. Porque até com as pedras do campo terás a tua aliança, e os animais do campo estarão contigo.
E saberás que a tua tenda está em paz, e visitarás a tua habitação, e nada te faltará. Também saberás que se multiplicará a tua semente, e a tua posteridade como a erva da terra. Na velhice virás à sepultura, como se recolhe o feixe de trigo a seu tempo. Eis que isto já o havemos inquirido, e assim é. Ouve-o e medita nisso para o teu bem. Amém! Já lemos então aqui a leitura de hoje, aí do nosso texto, para que aí verdadeiramente nós possamos então dar continuidade a esse nosso propósito, a esse nosso projeto. Veja que Jó se lamenta do dia do seu nascimento, dizendo que era melhor não ter nascido, e quando o seu amigo começa a falar, fala justamente que todas as lutas que o homem passa não procedem da terra, mas são culpa do próprio homem. O próprio homem traz as lutas sobre si, e que se Deus o estava castigando, ele deveria se alegrar, se corrigir para ter dias melhores. A gente sabe que, na verdade, Jó não estava sendo castigado. Estava talvez passando por uma provação, mas não um castigo de Deus. Mas essa palavra do seu amigo, ela faz sentido. Quantas vezes nós reclamamos de lutas que passamos, quando, na maioria das vezes, nós mesmos somos os culpados delas. Mas, enfim, está encerrado aí mais um dia da nossa leitura. Espero que você tenha gostado e amanhã estaremos juntos para mais um dia de leitura. Não se esqueça, se você ainda não é inscrito ou inscrita nesse canal, se inscreva no canal, compartilhe também este link para que mais pessoas possam entrar nessa jornada conosco. Forte abraço, beijo no seu coração e até amanhã em mais um vídeo.